Então, dando continuidade ao nosso assunto de fisiologia do neurônio e sinapses, na nossa última aula, nós falávamos no final da aula sobre sinapses. Tá? Nós vimos lá que existem dois tipos de sinapses, as sinapses elétricas e as sinapses químicas. Nós vimos um pouco das diferenças entre esses dois tipos de sinapse. Falamos rapidamente das sinapses elétricas, a gente ainda vai voltar a falar com mais detalhes de sinapses elétricas quando a gente for estudar alguns mecanismos, alguns lugares no nosso corpo, algumas células importantes que funcionam através de sinapses elétricas, então a gente vai tocar nesse assunto de novo, e nesse momento a gente está falando sobre sinapses químicas. Então, ao longo da aula passada, a gente viu um pouco da estrutura, né, de uma sinapse química. O que tem numa sinapse química? O que toda sinapse química tem em termos da sua estrutura morfológica? Então nós vimos que numa sinapse química, né, a gente sempre vai ter o que a gente chama de membrana pré-sináptica, ou seja, a membrana plasmática aqui do neurônio, de onde a informação está vindo. Né? Então a gente tem a membrana pré-sináptica, nós temos a membrana pós-sináptica, desculpem, né, a membrana plasmática da próxima célula, da célula para onde a informação está indo. Essas duas membranas são separadas por um espaço muito pequeno, chamado de fenda sináptica. Nós vimos que aqui dentro do terminal sináptico, né, aqui dentro do neurônio pré-sináptico, nós normalmente temos vesículas sinápticas ou vesículas de neurotransmissores. Dentro dessas vesículas estão as moléculas de neurotransmissores. E nós vimos que essas moléculas de neurotransmissores são liberadas na fenda sináptica e elas se ligam em receptores que ficam na membrana pós-sináptica. Então todos esses são os elementos básicos de uma sinapse química. A gente tem que reconhecer isso, ok? Então, a membrana pré-sináptica, a membrana pós-sináptica com seus receptores, a fenda sináptica, as vesículas de neurotransmissores, os neurotransmissores são elementos básicos. E nós vimos como é que essas sinapses funcionam, né? Como é que a chegada do potencial de ação induz a liberação do neurotransmissor. E nós vimos no final da aula como é que esse neurotransmissor se liga em um receptor na membrana pós-sináptica, tá? E como é que esse receptor, em geral, atua ativando esse receptor. E nós vimos nessa figura aqui, como um exemplo, o caso das sinapses colinérgicas. Nós vimos que nessas sinapses colinérgicas, na maioria das sinapses colinérgicas, o receptor aqui, ele funciona como um canal quimicamente controlado de sódio. Então, quando essa sinapse acontece, o que a liberação do neurotransmissor, no caso aqui nesse exemplo, a acetilcolina faz? Esse neurotransmissor ativa o seu receptor. Esse receptor se abre e ele é um canal para sódio. Então, a ocorrência dessa sinapse vai permitir a entrada de sódio na célula pós-sináptica. Como o sódio é um íon carregado positivamente, né, um cátion, o que acontece à medida que o sódio entra na célula pós-sináptica? Ele vai tender a despolarizar essa célula. Ele vai fazer com que o potencial de membrana aqui dentro fique cada vez mais positivo. Quanto mais sódio entrar, mais o potencial de membrana aqui vai ficar positivo. E se esse potencial de membrana lá na zona gatilho do axônio, né, do neurônio, atingir o limiar de disparo, a célula pós-sináptica vai gerar potencial de ação. Então, tem duas coisas que ocorrem aqui, né? Quanto mais potenciais de ação chegam aqui nesse botão sináptico, tá? Então, imagina, uma coisa é chegar em 10 potenciais de ação aqui por minuto, outra coisa é chegar em 20, 30.
Então, quanto maior é a frequência com que esses potenciais de ação estão chegando aqui, mais neurotransmissor vai ser liberado. Então, mais receptores aqui vão ser estimulados e por mais tempo, tá? Consequentemente, mais neurotransmissor é liberado, mais esses canais aqui ficam abertos, mais sódio entra aqui dentro. Quanto mais sódio entrar, mais provável é que a célula pós-sináptica atinja o seu limiar de disparo, se mantenha durante um período maior acima do limiar de disparo e, portanto, fique disparando mais potenciais de ação por minuto. Ok? Agora, o que acontece com esse neurotransmissor que se ligou no receptor? Ele vai ficar para sempre aqui, esse neurotransmissor ligado no receptor? Não, tá? Então aqui nós estamos vendo em verde as moléculas do receptor, em vermelho a molécula do neurotransmissor, essas bolinhas aqui, ó, tá representando as moléculas do neurotransmissor. E aqui um neurotransmissor está ligado no receptor. Numa sinapse, você sempre vai ter mecanismos para tirar esse neurotransmissor da fenda sináptica. No caso das sinapses colinérgicas, que é o exemplo que está sendo mostrado aqui, nessa região vai existir uma enzima chamada acetilcolinesterase. E essa enzima vai quebrar as moléculas de acetilcolina. Vai degradar a acetilcolina. E aí ela para de estimular o receptor. Tá? E aí a sinapse para de acontecer. Ok? Outros neurotransmissores têm outros mecanismos, né? Tem neurotransmissores que o neurônio pré-sináptico recaptura eles, né? Puxa eles de volta para eles não ficarem atuando aqui indefinidamente. Então, isso vai variar de neurotransmissor para neurotransmissor. Mas que moléculas podem funcionar como neurotransmissores? Atualmente já se conhecem mais de 20 moléculas diferentes que podem atuar como neurotransmissores, dependendo da região do corpo, tá? Aqui eu estou mostrando as principais categorias de moléculas que funcionam como neurotransmissores em diferentes regiões do nosso corpo. O primeiro que está aqui é a acetilcolina. A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor a ser descoberto e até hoje é o mais estudado. Okay? Um outro grupo é o que nós chamamos de aminas biogênicas. Essas aminas, esses neurotransmissores aqui, eles são produzidos a partir de aminoácidos. Ok? E aqui nós vamos ter, por exemplo, as catecolaminas, né? A dopamina, a norepinefrina, a epinefrina. São moléculas, são neurotransmissores, tá? Que são considerados como aminas, porque são produzidos a partir de aminoácidos. Ok? No caso aqui, são produzidos a partir da tirosina, né? A serotonina é produzida a partir do aminoácido triptofano, tá? É um neurotransmissor também muito importante. A histamina é produzida a partir da histidina, então é um outro neurotransmissor importante. Existem alguns aminoácidos também que funcionam como neurotransmissores. O glutamato, por exemplo, o glutamato é um neurotransmissor muito comum no nosso encéfalo. Tá? O aspartato, a glicina, esse GABA. GABA é uma abreviatura para ácido gama-aminobutírico, né? Um nome muito grande, é mais fácil abreviar GABA. Também é um aminoácido que funciona como neurotransmissor em muitos circuitos do nosso sistema nervoso. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui são moléculas pequenas. Tá? A acetilcolina é uma molécula pequena, as aminas biogênicas são moléculas pequenas, aminoácidos também são moléculas pequenas. Mas existem, inclusive, moléculas maiores e que funcionam como neurotransmissores. Por exemplo, existem alguns peptídeos, uma sequência de alguns aminoácidos que funcionam. Né? Tem a substância P, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, somatostatina, os peptídeos opioides, né? As encefalinas, endorfinas, dinorfinas, todos são moléculas já maiores, são vários aminoácidos ligados
e funcionam como neurotransmissores. Existem várias outras moléculas. Por exemplo, o ATP funciona como neurotransmissor. Então nós temos algumas sinapses onde o ATP, né, o nosso conhecido ATP, adenosina trifosfato, é um neurotransmissor. Tá? Existe uma infinidade. As sinapses assim, mais comuns, mais conhecidas, mais estudadas vão ser as sinapses que usam acetilcolina, né, que nós vamos chamar de sinapses colinérgicas. Tá? As sinapses que usam dopamina, nós vamos chamar de sinapses dopaminérgicas, é bem comum isso. As sinapses que usam norepinefrina, norepinefrina ou noradrenalina é sinônimo, tá? Da mesma forma que epinefrina e adrenalina são sinônimos. Então essas sinapses que usam noradrenalina são chamadas de sinapses adrenérgicas, são muito comuns também. Sinapses que usam glutamato, como eu disse, são muito comuns no nosso encéfalo, são chamadas de sinapses glutamatérgicas, tá? GABA é muito comum também, são chamadas de sinapses gabérgicas, aquelas que usam GABA como neurotransmissor, tá? E enfim, vários outros exemplos. Uma outra característica, pessoal, importante e interessante que a gente precisa entender nas sinapses é a diferença entre sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. Ok? O que é uma sinapse excitatória? É uma sinapse que estimula a célula pós-sináptica a despolarizar, estimula essa célula a gerar um potencial de ação. Isso é uma sinapse excitatória. Ela excita a célula pós-sináptica, ela estimula essa célula a gerar um potencial de ação. Ela faz com que o potencial de membrana dessa célula se aproxime do seu limiar de disparo. Por isso que é chamada de sinapse excitatória. Por exemplo, essa sinapse que nós vimos aqui, ó, que é eu disse que é o tipo mais comum de sinapse colinérgica, né? A maioria das sinapses que usam acetilcolina como neurotransmissor vão funcionar dessa maneira. A acetilcolina, como eu disse, vai ativar um canal de sódio. E à medida que ela abre um canal de sódio na célula pós-sináptica, esse sódio tende a fazer com que a célula pós-sináptica se aproxime cada vez mais do seu limiar de disparo. Então, esse tipo de sinapse aqui colinérgica é um exemplo de sinapse excitatória. Então, um mecanismo muito comum numa sinapse excitatória, que faz com que essa sinapse seja excitatória, é causar abertura de canais de sódio. Mas tem outros mecanismos. Por exemplo, tem sinapses excitatórias que elas são excitatórias porque elas diminuem a entrada de cloreto numa célula. O cloreto tem carga negativa, né? Então, o cloreto tem carga negativa. Então, se entra menos carga negativa, a célula fica mais positiva, tá? Ou diminui a saída de potássio, fica mais potássio dentro, fica mais positivo. Ou outras sinapses causam mudanças no metabolismo interno. Por exemplo, essas sinapses aqui, ó, que usam peptídeos como neurotransmissores, em geral, o mecanismo de funcionamento delas é mais complexo do que isso aqui. Essas sinapses, geralmente, o que elas causam são mudanças no metabolismo interno da célula. Essas mudanças podem fazer com que essas sinapses sejam excitatórias, depende do caso, ou podem ser também sinapses inibitórias. O que é uma sinapse inibitória? É o contrário de uma sinapse excitatória. A sinapse inibitória é aquela que vai fazer com que o potencial de membrana da célula pós-sináptica fique menos positivo, se afaste, fique mais longe do limiar de disparo. Então, uma sinapse inibitória, ela dificulta com que a célula pós-sináptica gere potenciais de ação. Como que funcionam essas sinapses inibitórias? O mecanismo mais comum é isso aqui, ó. É a abertura de canais de cloreto, né?
cloreto. Como eu disse, o cloreto é um íon de cloro, né? É um ânion. Ele tem carga negativa. Então, por exemplo, a maioria das sinapses que usam o GABA como neurotransmissor, a maioria das sinapses gabérgicas, o que elas fazem? Essas sinapses, elas funcionam mais ou menos como a gente está vendo aqui, né? Então você tem o potencial de ação, libera o neurotransmissor, só que aqui eu estou dando como exemplo o neurotransmissor, né? O GABA, no caso do GABA. E o que acontece nessas sinapses que usam, GABA? Só colocar aqui para não confundir, né? Eu estou usando a mesma figura, mas agora eu estou explicando como que funciona uma sinapse inibitória e estou usando como exemplo a sinapse que usa GABA. No caso do GABA, o neurotransmissor aqui, o GABA, ele também vai ser liberado na fenda sináptica, ele também vai ligar no seu receptor, tá? Esse receptor é um canal também. Quando o GABA ligar no receptor, esse receptor vai se abrir, só que o tipo mais comum de receptor para o GABA funciona como um canal, mas é um canal para outro íon. É um canal, como eu comentei, para o íon cloreto. E o íon cloreto, ele tem uma carga negativa. Então, quando ocorre uma sinapse que usa o GABA como no neurotransmissor, geralmente o que está acontecendo? Está abrindo um canal de cloreto. Como tem uma concentração muito maior de cloreto fora do que dentro da célula, esse cloreto começa a entrar aqui na célula pós-sináptica. E à medida que vai entrando o cloreto, vai aumentando a quantidade de cargas negativas aqui dentro dessa célula. Ou seja, o interior da célula pós-sináptica vai ficando com seu potencial de membrana menos positivo ou mais negativo, né? Ele está se afastando daquele limiar de disparo. Então é mais difícil com que essa célula gere potenciais de ação. Então, esse é o mecanismo mais comum de funcionamento das sinapses inibitórias. Existem outros mecanismos. Algumas sinapses inibitórias, elas aumentam a saída de potássio. Então a célula começa a perder potássio. À medida que ela está perdendo mais potássio, e o potássio tem cargas positivas, o que está acontecendo? A célula está perdendo cargas positivas, então ela está ficando mais negativa, né? Ou existem aqui outros mecanismos mais complexos em algumas sinapses que fazem com que elas sejam inibitórias. Então nós temos no sistema nervoso sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. Então todos os circuitos que nós temos no nosso sistema nervoso, eles recebem sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. E isso é importante para você manter um certo controle, um certo equilíbrio no funcionamento desses circuitos neuronais, tá? Imagina aqueles circuitos neuronais responsáveis pela nossa agressividade, ok? Então nós temos circuitos neuronais que são responsáveis pela nossa agressividade. Então os neurônios nesses circuitos, quando eles são excitados, quando eles recebem sinapses excitatórias, eles aumentam, né, o teu estado de agressividade. Você fica mais agressivo. Agora, imagina uma situação em que você está ali num lugar e acontece alguma coisa. Você está ali, você comprou um carro novinho, você está saindo com o teu carro novinho da concessionária, morrendo de medo, tomando todo o cuidado, você nem fez seguro do teu carro ainda. Quando você coloca o carro na rua, vem um camarada num outro carro, o cara não tem carteira, o cara não tem carteira, ele está alcoolizado e ele bate no teu carro e estraga o teu carro. E você olha e vê o teu carro novinho, todo destruído. Como que você acha que vão ficar os teus neurônios, né,
responsáveis por esses centros de agressividade? A tendência é que eles fiquem super excitados nesse momento. E qual que é a tua tendência? É ficar super agressivo. É querer avançar e pular no pescoço da pessoa. Então, nessa hora, você precisa das sinapses inibitórias, que vão inibir esses neurônios, vão inibir isso, para você ajustar e você controlar a tua agressividade e você parar e pensar, não, é só um dano material, podia ter, não machucou ninguém, tá tudo bem, vamos resolver isso de uma forma mais civilizada, não vamos resolver isso na violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Então, os neurônios, o que eu quero dizer com isso? Que os nossos neurônios, eles recebem ao mesmo tempo. Tá? Eles podem receber ao mesmo tempo sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. E isso é muito importante nos nossos circuitos neurais, porque isso mantém um certo equilíbrio. Ok? E existem muitos problemas, né, que estão ligados a isso. Por exemplo, pessoas que têm transtorno bipolar, elas têm problemas ligados a isso. Então, essas pessoas têm uma tendência a terem períodos em que está prevalecendo muito a excitação. Então essas pessoas se sentem muito excitadas, eufóricas, a pessoa está super disposta, ela quer fazer mil coisas, ela começa a fazer muitos planos, ela se empolga, com isso ela pode, por exemplo, fazer compras por impulso, é muito comum isso, a pessoa comprar um monte de coisa por impulso. E aí ela tem outros momentos em que ela prevalece muito a inibição. Então a pessoa se sente desmotivada, ela começa a deixar de lado, abandonar aqueles projetos todos que ela tinha, aqueles planos todos que ela tinha, ela fica depressiva, né? Então, e a pessoa fica oscilando. Então, isso é uma coisa que está envolvida, por exemplo, com distúrbio bipolar. É uma perda desse equilíbrio entre excitação e inibição lá no nosso encéfalo. E aí você tem medicamentos já hoje, né, formas de tratamento para tentar ajustar isso. Okay? E existem muitos medicamentos. Existem medicamentos que têm uma ação inibitória. Tá? Por exemplo, os benzodiazepínicos, né, o clonazepam, né, o Rivotril, né, o conhecido Rivotril, diazepam, eles têm um efeito estimulando as sinapses inibitórias. Então eles são inibidores. Por isso que eles são usados muito como sedativos, tranquilizantes, calmantes. Né? Outros medicamentos têm uma ação mais estimulando sinapses excitatórias. Então eles aumentam o grau de excitação, de ativação do indivíduo. Ok? Mas, numa situação fisiológica, é importante que a gente tenha essas sinapses excitatórias e as sinapses inibitórias. Uma outra coisa que é importante a gente perceber é o seguinte. Então vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma sinapse, né? Então esse local é uma sinapse. Esse neurônio aqui ele está recebendo sinapses. E aqui no caso, à medida que ele vai recebendo sinapses, olha o que acontece com o potencial de membrana aqui, ó, nessa região do dendrito que está recebendo a sinapse. Ó, quando ele recebe a sinapse, o potencial de membrana daqui sai, né, do repouso, ó, e fica mais positivo. Então essa sinapse aqui é excitatória ou é inibitória? Se o potencial de membrana está ficando mais positivo, é uma sinapse excitatória. Mas eu já tenho um potencial, isso aqui é um potencial de ação? Não, isso aqui não é um potencial de ação. Porque o potencial de ação ele surge aqui, ó, na zona gatilho, na zona de disparo. Aqui é o corpo do neurônio, o axônio, o corpo, e aqui essas pontas, os dendritos do neurônio. Então, para gerar um potencial de ação, eu tenho que atingir o limiar de disparo nessa região. Então, ele recebeu uma sinapses aqui. São sinapses excitatórias. O neurônio despolarizou. Mas eram fracas. Ó. Entrou sódio aqui. E esse sódio que entrou, ele foi se difundindo, se dissipando. Quando chegou aqui na zona gatilho, ó, já não foi suficiente para atingir o limiar de disparo. Então a gente diz que isso aqui é um potencial graduado, não é um potencial de ação. É um potencial
que o que acontece com o potencial graduado? O potencial graduado, ele é proporcional, né, à amplitude desse potencial, ou seja, o quanto ele despolariza é proporcional à intensidade do estímulo. Então, quanto mais forte for o estímulo, mais amplo isso aqui vai ser. Agora, esse potencial graduado, ele pode levar ou não à geração do potencial de ação. Se ele se propagar pelo corpo do neurônio e fizer com que aqui a zona gatilho, a zona de disparo, atinja o limiar de disparo, aí vai gerar potencial de ação, senão não. Olha essa outra figura aqui, ó. Neurônio recebeu sinapse, então aqui aonde está recebendo a sinapse, também, ó, foi um potencial bem alto e foi o suficiente para que entrou sódio suficiente para percorrer todo o neurônio e atingir o limiar de disparo aqui na zona gatilho. Aí gera um potencial de ação. Tá? Agora, o potencial de ação a gente já viu. Ele é autopropagável. Uma vez que você gera o potencial de ação aqui, ele vai se propagar automaticamente ao longo do axônio do neurônio até chegar lá no terminal sináptico. Tá? Até chegar no terminal sináptico. Ok? Então aqui também era uma sinapse excitatória, só que ela era mais intensa do que aqui. O que aconteceria se aqui, em vez de ser uma sinapse excitatória, por exemplo, fosse uma sinapse inibitória? O que ia acontecer com esse potencial de membrana? Ele ia subir? Não. Pelo contrário. Se aqui fosse uma sinapse inibitória, o potencial de membrana aqui, a tendência é que ele descesse. E quando esse neurônio está recebendo sinapses excitatórias e inibitórias ao mesmo tempo? Essas sinapses vão se somar. Vão se somar. Então existe o que a gente chama de somação de sinapses. Tá? Então nós temos duas situações. O que a gente chama de somação espacial e o que a gente chama de somação temporal de sinapses. Então aqui nós temos um neurônio que está recebendo sinapses de dois neurônios. Então vamos imaginar a seguinte situação. O neurônio 1 disparou uma sinapse aqui. Essa sinapse fez com que o potencial de membrana desse neurônio, aqui é lá na zona gatilho, tá? Considerando já nessa região aqui, para simplificar. Fez com que o potencial de membrana nessa região, ó, despolarizasse um pouco, mas não chegou no limiar de disparo. Então, foi um estímulo? Foi excitatório? Foi excitatório. Despolarizou um pouquinho, se aproximou do limiar de disparo. Mas foi um potencial graduado, um potencial, no caso, ele foi graduado e sublimiar. Ele não atingiu o limiar de disparo. Depois de alguns milissegundos, foi a vez do neurônio 2 disparar uma sinapse ali. Também foi uma sinapse excitatória, mas o estímulo também foi fraco. Não foi o suficiente para atingir o limiar de disparo e fazer esse neurônio gerar potencial de ação. Tá? Mas aí, depois de um tempo, aqui numa outra situação, esses dois neurônios começaram a disparar impulsos nervosos ao mesmo tempo. Os dois. Disparando potenciais de ação, os dois ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecendo? Os estímulos que vêm desses dois neurônios, eles começam a se somar. Por quê? O que pode estar acontecendo aqui? Cada vez que esse neurônio 1 dispara uma sinapse, entra um pouco de sódio aqui. Quando o neurônio 2 dispara uma sinapse, também entra um pouco de sódio. Então, esses dois neurônios disparando sinapses simultaneamente, você vai ter uma quantidade maior de sódio entrando aqui no neurônio pós-sináptico, ou você pode chamar de pós-ganglionar também, tanto faz. Quanto mais sódio entra aqui, é mais fácil que atinja o limiar de disparo. Você gera um potencial graduado maior, um potencial graduado supralimiar, que faz com que atinja o limiar de disparo na zona gatilho, aí é que gera o potencial de ação.
Então isso aqui é o que a gente chama de somação espacial de sinapses. Então essa somação espacial de sinapses, ela se refere ao número de sinapses que estão disparando ao mesmo tempo. Tá? Uma coisa é uma sinapse disparar uma vez. Outra coisa é eu ter 2, 10, 100. Tem neurônios, pessoal, que chegam a fazer sinapses, chegam a receber, né, sinapses, ali, contatos, até 100 mil contatos. Nós temos lá no cerebelo umas células, uns neurônios chamados de células de Purkinje. Esses neurônios, as células de Purkinje, chegam a receber 100 mil sinapses. Imagina se essas 100 mil sinapses dispararem ao mesmo tempo. O tamanho da somação espacial que você vai ter, um número muito grande de sinapses disparando ao mesmo tempo. Tá? E essas sinapses elas vão se somando. Pode ser que algumas sejam excitatórias, pode ser que algumas sejam inibitórias, mas isso vai se somar. Se prevalecer excitação, a tendência é que atinja o limiar de disparo. Se prevalecer a inibição, é mais difícil que atinja o limiar de disparo. Então, ou se não, o que acontece quando eu somo sinapses excitatórias e inibitórias? Isso também vai modular a frequência com que esse neurônio aqui, pós-sináptico, vai disparar potenciais de ação. À medida que prevalece o recebimento de sinapses excitatórias, esse neurônio vai responder disparando mais potenciais de ação por minuto. À medida que começa a aumentar a atividade inibitória, tá? Esse neurônio começa a diminuir a frequência com que ele emite potenciais de ação. Ele vai disparar numa frequência menor. Por isso que eu disse lá no começo, quando eu estava falando de sinapses químicas, que através das sinapses químicas a gente pode acentuar ou atenuar uma informação. Se eu tenho vários neurônios que estão disparando ali em cima de um neurônio, um circuito neural, eu vou excitando aquele circuito, então eu estou acentuando essa informação. Agora, se eu tenho várias sinapses inibitórias que estão disparando nesse circuito, eu vou inibindo esse circuito, então eu estou atenuando, eu estou diminuindo a intensidade dessa informação. Tá? Uma outra situação que a gente tem aqui, ó, vamos imaginar, só por simplificação, né, que esse neurônio aqui, em marronzinho, um neurônio pós-sináptico, ou aqui no livro ele chamou de pós-ganglionar, está recebendo sinapse de um neurônio só, o neurônio em azul aqui, que ele chamou de pré-ganglionar, ou você pode chamar de pré-sináptico. Então esse neurônio em azul, ele disparou aqui primeiro um potencial de ação só, nesse momento. Foi uma sinapse aqui excitatória, tá? Mas foi um estímulo fraco, porque olha o que aconteceu, aqui está considerando o potencial de membrana na zona gatilho desse neurônio aqui. Foi fraco, não atingiu o limiar de disparo. Depois de um tempo, ele disparou um segundo estímulo, que também foi fraco. Agora, depois de um certo tempo, ele começou a disparar numa frequência mais alta. Ele começou a disparar um potencial atrás do outro. O que acontece aqui, ó, quando tem um tempo grande entre um estímulo e o outro? Esse primeiro estímulo pode ter feito com que entrasse sódio. Mas entrou um pouco de sódio. E aí, como não veio um outro estímulo, e a bomba de sódio e potássio, né, a ATPase sódio e potássio está funcionando continuamente, esse sódio que entrou aqui foi removido e acabou. Depois veio outro estímulo, entrou um pouquinho de sódio, a bomba de sódio e potássio acabou removendo e não aconteceu. Mas aqui, como ele começa a disparar numa frequência alta, vai entrando sódio, mais rápido do que a bomba de sódio e potássio consegue remover. Esse sódio vai se acumulando, até que atinge o limiar de disparo e eu gero um potencial de ação. Então, houve aqui, ó, essa escadinha aqui mostra uma somação de sinapses. Só que aqui a gente vai chamar de somação temporal. Somação temporal se refere
a frequência com que as sinapses estão disparando. Quantas vezes por minuto? Somação espacial se refere ao número, à área total, né, ao número total de sinapses que o neurônio está recebendo ao mesmo tempo. Somação temporal se refere à frequência com que essas sinapses estão disparando. O neurônio pode receber sinapses ali, 100 sinapses, 200 sinapses, né, uma somação espacial de 200 sinapses. Mas uma coisa é se essas sinapses estão disparando, vamos imaginar numa frequência de 10 sinapses por minuto. Outra coisa é se elas estão disparando numa frequência de 20, de 30 sinapses por minuto. É uma frequência muito maior. Então tudo isso se junta. Então o que esse neurônio vai fazer, né, se esse neurônio vai gerar potencial, se o neurônio pós-sináptico, se ele vai gerar potencial de ação, se ele não vai gerar potencial de ação, e com que frequência, se ele vai gerar 5 impulsos, 5 potenciais de ação por minuto, 10, 20, 30 potenciais de ação por minuto, isso tudo vai depender muito do quão estimulado ele está sendo, da somação espacial e temporal das sinapses que ele está recebendo, né? E da somação espacial e temporal das sinapses excitatórias e inibitórias que ele está recebendo. Então vocês imaginem, aqui a gente está usando, a gente está pensando em termos de um neurônio só, para simplificação. E nós estamos pensando que um único neurônio pode receber ao mesmo tempo muitas sinapses excitatórias e inibitórias de muitos neurônios diferentes. Essas sinapses podem estar disparando em frequências diferentes. E tudo isso vai se somar, vai se integrar no corpo do neurônio. E isso, o neurônio vai produzir uma resposta a essa integração dessas informações, desses estímulos todos, excitatórios e inibitórios, que ele pode estar recebendo ao mesmo tempo. Essa resposta é a frequência de disparos que ele vai gerar. Ok? Então, agora imagine a gente tentar compreender isso em termos de circuitos neurais complexos, circuitos que envolvem centenas, milhares de neurônios e que esses neurônios podem estar conectados em paralelo, em série, em alças. Então aí é muito mais complexo. Mas aqui, nesse momento, a gente está vendo, né, simplificando. O nosso estudo aqui é mais didático. Então esse assunto, pessoal, de sinapse, de fisiologia do neurônio, por esse momento, a gente fica por aqui. Tá? A gente vai voltar a falar de fisiologia de neurônio, mas em outros conteúdos, em outros momentos em que for necessário falar disso aqui.